Claro que existem espíritos malignos que alimentam isso. Mas a inveja é uma resposta da alma também. É você ver no outro o que você queria para si. E hoje, na França, por exemplo, você tem tratamento em que você faz uma lobotomia, corta uma determinada área do cérebro, o indivíduo tem um pequeno rebaixamento intelectual, mas nunca mais tem vontade de matar ninguém. Então, literalmente, a sua alma é o que o seu cérebro faz. E o que a gente percebe é que muitas vezes nós somos dominados por ela e não deixamos que o Espírito Santo domine a nossa alma. Então, meu querido, diga para a pessoa ao teu lado: o seu cérebro é um instrumento poderoso que Deus te deu, mas você precisa fazer com que ele seja submetido ao Espírito Santo de Deus. Amém, querido? Não existe restauração da nossa alma, da nossa mente, se não for através da atuação do Espírito Santo. Quanto mais obedecemos à voz do Espírito, menos nos tornamos cativos à nossa mente, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. A segunda verdade que eu quero dizer para vocês é que, da mesma forma que o Espírito influencia a todos nós que nos submetemos a Ele, a alma também influencia a si mesma. É por isso que a gente fala com a gente mesmo. Davi dizia: ó minha alma, porque está batida, espere em Deus. O cérebro é o único órgão do nosso corpo que é autoconsciente. Você já viu o estômago falar para ele: para de doer? Ele não faz isso. Quem controla o estômago é a alma, é o cérebro, é a mente. Agora, a alma, ela traz influências, ou positivas ou negativas, para todos nós. Ela nos leva a tomar decisões acertadas ou erradas. Quando a palavra de Deus diz lá em Provérbios 27:4, ela diz o seguinte: cruel é o furor, impetuosa a ira, mas quem pode resistir à inveja? Deixa eu fazer uma pergunta aqui: quantos aqui já ficaram furiosos? Qual a sensação que você tem depois que a fúria passa? Qual é? Quantos sentiram culpa, remorso, não é? Mas por que a gente fez então? É o cérebro, é a mente, é a alma que está influenciando as suas decisões. Literalmente, alguma coisa se tornou um gatilho para aquela explosão acontecer. Pode ser uma lembrança de dor, de tristeza, uma lembrança de algo que te fizeram, que você se sentiu, sabe, profundamente vilipendiado, usado. E aí naquele momento você responde. O teu cérebro vai, o sistema endócrino vai secretar alguns hormônios com uma adrenalina que vai jogar a partir do seu coração para todo o seu corpo aquela energia para você reagir, para você se tornar violento, para você explodir, para você se defender. Cruel é o furor, a Bíblia diz. Quem que determina isso? A alma, a mente. Alma e mente são a mesma coisa, tá? Depois ele diz impetuosa a ira. Quantos aqui já se iraram? É possível passar a vida inteira sem se irar? De onde vem a ira? Do cérebro, da mente, da alma. E aí ele diz a terceira resposta, que é subproduto da mente, da alma, da influência direta da alma nas nossas decisões, que é a inveja. Ele diz assim: cruel é o furor, impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Quem aqui já sentiu inveja? Interessante, as pessoas falam: eu tenho
pessoas falam, quem aqui já ficou furioso? Todo mundo levanta a mão. Quem aqui já ficou, né, furioso? Todo mundo levanta. Quando fala de inveja, fica todo mundo assim. Por quê? Porque é um sentimento horroroso mesmo. Todo mundo sabe. Mas por que você tem inveja? É claro que existem espíritos malignos que alimentam isso. Mas a inveja é uma resposta da alma também. É você ver no outro o que você queria para si. E isso, se não for trabalhado, se não for tratado, destrói relacionamentos, destrói famílias, divide igrejas. Porque o indivíduo invejoso, ele não se contém. Invejoso é assim, não é que eu quero o que ele tem, eu não quero que ele tenha. E a inveja, se não for trabalhada, ela vai destruir relacionamentos, ela vai separar pessoas. Tudo isso acontece na alma. E você ter uma alma tratada vai fazer com que essas coisas percam importância, desculpe, na sua vida, na tua vida. A alma invejosa é capaz de afetar a sua vida e a vida das outras pessoas. Então, meu querido, é muito importante nós sabemos lidar com as nossas emoções, porque as nossas emoções podem nos levar a construir relacionamentos ou destruir relacionamentos. Muitos casamentos acabam porque as pessoas não sabem lidar com as suas emoções. Então, ciúme, inveja, fúria, ira, tudo isso é resultado de uma alma doente que criou uma série de mecanismos, uma série de válvulas de escape, de estruturas na mente que te faz agir daquela maneira. O indivíduo que sente, por exemplo, ciúmes, ele não consegue sentir o amor de Deus, porque o foco dele está no outro. Então, por mais que ele seja, eu trato disso toda hora no consultório, pessoas que não conseguem ver o que Deus faz para elas, porque tem um sentimento de rejeição, de inferioridade, de desamor, que não fecha, é um rombo que permanece na alma daquela pessoa. E enquanto, meu querido, você não vencer essa área, você nunca poderá desenvolver o teu potencial ao máximo. Diga para a pessoa do teu lado, mas Jesus pode te curar. Diga, é um processo que vai durar a vida inteira, mas Jesus vai te curar. A Bíblia, querida, é interessante como a Bíblia é um livro sábio, né? O apóstolo Paulo fala de fortalezas da nossa mente. Ele não tinha a mínima ideia do que ele estava falando, mas na verdade, quando você cria uma maneira de pensar, quando você tem um foco e vê aquela situação daquela maneira, nada mais é do que o teu cérebro construiu estruturas mentais das quais você não consegue escapar. Você já teve sentimentos assim? O próprio teu cérebro fala, isso está errado, não é esse o caminho. Mas a tua alma, ou seja, os teus sentimentos não conseguem escapar daquilo, porque há uma estrutura física no seu cérebro que faz com que o pensamento transite por aquela área e você fica preso àquela área. E é isso que a Bíblia chama de fortalezas da mente. Mas a Bíblia diz que Jesus veio para destruir as fortalezas da mente. Você sabia que se você para de usar aquela área que você usa há muito tempo, como por exemplo andar de bicicleta, você nunca vai esquecer, mas se você ficar 20 anos sem andar de bicicleta, quando você subir na bicicleta você vai ter uma certa dificuldade, sim ou não? Tocar um instrumento, por exemplo, a pessoa toca piano, ensaiou a vida inteira, para 10 anos de tocar, quando vai tocar, esbarra, não faz direito. Por quê? Porque os cientistas perceberam que com o tempo
uma estrutura de pensamento que não é usada, ela começa a perder neurônios. As ligações, as sinapses começam a se quebrar. E aí, gradativamente, a pessoa vai perdendo aquela habilidade. Em outras palavras, como você vence uma estrutura mental, uma fortaleza da mente? Buscando a Deus para que o Espírito Santo ajude você a criar outras conexões, outras estruturas de pensamento para lidar com a mesma situação. Eu não fui amado pelo meu pai, não fui amado pela minha mãe, ninguém me ama, ninguém me quer, né? Isso é uma estrutura de pensamento que o inimigo criou na sua mente, uma fortaleza. Você começa a ler a palavra e diz: eu sou amado do meu Pai do céu, eu sou escolhido do meu Pai, Ele deu a vida por mim. E aí, na sua mente, você começa a substituir aquela fortaleza por um pensamento que vai passar a nortear a sua vida de uma maneira positiva. Amém? Nós somos, de certa maneira, subproduto do meio no qual vivemos, do lar onde fomos criados, da cultura na qual fomos criados. E muitos dos traços da nossa mentalidade dizem respeito a isso. É por isso que você vê pessoas que foram criadas dentro de um ambiente de crítica se tornam amargas e críticas. Pessoas que foram criadas em ambientes positivos, amorosos, cujos pais encorajaram, são pessoas que têm facilidade de encorajar os outros e olhar o lado bom das coisas. Agora, não importa qual tenha sido o seu background, não importa qual tenha sido o seu pano de fundo, o que importa é que a palavra de Deus diz que é possível sermos transformados na nossa mentalidade. Porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. A vida é uma chuva de programações na qual estamos o tempo todo nos molhando. E é muito importante percebermos quando podemos reprogramar a nossa mente para justamente limpar aquelas programações que não são boas e captar aquelas que são poderosas. Cada um de nós tem o poder de agigantar a árvore que se encontra dentro de si e não ser apenas um ser condenado a ter tamanho diminuto. Se nós cavarmos um bonsai, ou melhor, se nós cavarmos um lugar para o bonsai ficar enterrado, ele poderá ter toda a possibilidade de crescimento. Todos os dias antes de dormir, hoje eu fui quem eu poderia ter sido. Hoje eu fiz o que de fato me cabia fazer. Eu fui honesto comigo. Eu busquei a melhor parte. Eu fui honesto em querer, em lutar, em trabalhar, em vencer as dificuldades para ter condições de assumir o meu lugar. Esse é um indicativo de realização humana, quando a gente percebe que nós estamos vencendo dificuldades que fazem sentido. São sofrimentos que fazem sentido, porque eles estão contribuindo para o nosso crescimento. Por que é tão importante você mudar a sua mentalidade? Você precisa mudar a sua mentalidade, por quê? Porque a mudança de mentalidade nunca é automática. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então,
é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. Pensar é um trabalho duro. É por isso que tão poucos pensam. Pensar gasta energia. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar. Elas preferem deixar como tá, para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam. Mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Deus não dá um sonho a você sem lhe dar a condição de realizar esse sonho. Se você sonha, é porque você pode realizar. Isso muda a realidade da nossa vida. Se você sonha, é porque você tem capacidade de realizar. Isso é o princípio de transformar o destino. Você precisa acreditar em você, na sua capacidade, no seu sonho. Lute por isso, não desanime. Não interessa que o mundo inteiro negue a você isso que você está dizendo. Vá na busca, vá fundo, e você conseguirá realizar seu propósito. Uma pessoa que sabe como fazer sempre terá um emprego, mas uma pessoa que sabe o porquê das coisas sempre será o seu chefe. Interessante, né? Quem sabe como nunca vai ficar desempregado, mas quem sabe o porquê vai ser o chefe de quem sabe fazer. Na verdade, a mentalidade faz toda a diferença na vida de uma pessoa. Ao longo de muitos anos da minha vida eu conheci todo tipo de gente. Eu conheci gente talentosa, gente capaz. Eu conheci gente problemática, eu conheci gente crítica, eu conheci gente pessimista, alegre, pessoas deprimidas. Eu conheci todo tipo de pessoas. Mas uma coisa eu observei como um traço comum de todos os que são vencedores: uma mente avançada, uma mente capaz de pensar, de entender não só a si mesmo, mas o mundo no qual vive. Adolf Hitler, na minha opinião, talvez o maior assassino, ou um dos piores assassinos do século XX, ele disse assim: que bom para os tiranos que as pessoas não pensam. E certamente ele fez essa observação porque, por mais incrível que pareça, ele tinha uma mentalidade para exterminar uma nação inteira. Ele queria fazer um genocídio, acabar com o povo judeu. E ele teve apoio de quem? Dos crentes, irmãos, da Alemanha. Agora, como uma pessoa pode tentar acabar com uma raça inteira e ter apoio de pessoas? Só uma razão: pessoas que não pensam, pessoas que são facilmente manipuladas. Então, ter uma mente avançada faz toda a diferença, porque pessoas que pensam, que refletem sobre a sua condição interior podem progredir. Pessoas que interpretam bem a sua realidade podem progredir. Uma mentalidade avançada, portanto, ela é tanto uma capacidade de discernir quem eu sou, como também a capacidade de discernir o meio ambiente no qual eu vivo. Por que é tão importante você mudar a sua mentalidade? Você precisa mudar a sua mentalidade. Por quê? Porque a mudança de mentalidade nunca é automática. Se você não fizer um esforço, se você não compreender, se você não autoavaliar-se, se você não decidir mudar, você não vai mudar naturalmente. As coisas não acontecem por acaso, as coisas acontecem como resultado de uma decisão. Amém?
Nós somos produto do meio que vivemos. Então, se você identificou em você um traço na tua mentalidade que não é favorável, que não está de acordo com a vontade de Deus, você precisa decidir mudar. Quantos aqui querem mudar? Ah, pastor, mas eu estou velho demais. Nunca é tarde para mudar, queridos. Todos nós podemos ser transformados pela palavra de Deus. Então, por que mudar? Porque precisamos mudar. Porque a mudança não acontecerá naturalmente. Ela só acontecerá se você se dispuser a trabalhar. É importante que você saiba também que boas ideias raramente vêm ao encontro de alguém. É difícil alguém estar andando na rua e vir uma boa ideia. Geralmente uma boa ideia é resultado de muito trabalho. O próprio Beethoven, que a Olga relembrou tão bem cantando, tocando o segundo movimento da sua sonata Passionata, ele dizia claramente, ele gastava às vezes na composição de um compasso, irmãos, horas e horas e horas. Foi ele que usou, não sei se foi quem cunhou, mas ele usou a frase. Muitas horas de trabalho, de transpiração, para um pouco de inspiração. Você ter uma mente avançada não vai acontecer por acaso. Então é muito importante que você decida querer ser transformado na sua mente. Amém? A segunda verdade que você precisa saber ainda dentro dessa questão da mentalidade é que a mudança da mentalidade é difícil. Albert Einstein, um dos maiores pensadores do século XX, judeu, disse: pensar é um trabalho duro, é por isso que tão poucos pensam. Mas a verdade é que as pessoas não gostam de pensar, elas preferem deixar como está para ver como vai ficar. As pessoas preferem ser levadas por outros que pensam, mas saibam vocês, os que pensam comandam os que não pensam. Uma mentalidade avançada vai tornar você uma pessoa nobre no seu tempo, destacada no seu tempo. Amém? Precisamos entender que a mudança de mentalidade é um grande investimento. Vale a pena investir na mudança de mentalidade. Quando eu me casei com a Lilian, meu sogro me deu 2 livros, que na verdade era uma coleção só, do Napoleão Hill, A Lei do Triunfo. E um dia desses eu estava aí lendo de novo para ver algumas citações, e eu consegui garimpar uma citação muito interessante, que ele diz assim: mais ouro foi minerado das mentes do homem do que em todas as minas de ouro da terra. Em outras palavras, ele está dizendo: o que tem na mente do ser humano vale mais do que todo o ouro do mundo. Você tem uma mina de ouro dentro de você. Amém, irmãos? Uma mina de ouro mais valiosa. Sabe por quê? Porque as minas de ouro podem esgotar. O mercado de ações pode ser abalado. Os investimentos imobiliários podem quebrar quando a bolha estoura. Mas a mente humana sempre terá um capital para transformar a sociedade, para transformar você como indivíduo, você como família, você como cristão, você como trabalhador, você como profissional. O indivíduo que pensa não é manipulado. Mudança de mentalidade, se você quer progredir na vida, não tem jeito, tem que passar por isso. Se você é uma pessoa que está fechada, não quer esse tipo de discurso, porque tem gente que se irrita. Agora tem uma classe de cristãos que não gosta que você fale que você pode progredir. Ah, mas isso é teologia da prosperidade. Não, isso é teologia bíblica. Deus nos chama para ser luz, e luz brilha, luz faz diferença, luz se destaca, amém? Sal da terra, luz do mundo e sal da terra. O sal era um bem
imprescindível naquele tempo, nos tempos antigos. A palavra salário vem de sal, porque era a mercadoria mais importante. Então, se nós somos luz do mundo e sal da terra, isso significa que Deus quer que nós progridamos e nos destaquemos onde quer que estivemos. Mas isso passa por uma mudança de mentalidade. Amém? Meu Deus, este é um mundo nas garras do mal. Este é o circo de Nero, é a paixão pelo ódio, é isto. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. E você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Querido, você já observou como a gente vive numa sociedade narcisista, egoísta, arrogante? Quantos aqui percebem uma ênfase exacerbada no eu ao invés do outro? Isso é diametralmente oposto àquilo que Jesus ensinou. Jesus ensinou exatamente o contrário, que eu devo desejar para o outro o que eu desejo a mim mesmo. Que o foco da minha vida nunca pode ser o meu eu. Deus nos criou por um propósito, e esse propósito, antes de mais nada, tem a ver com alguém, tem a ver com uma localidade, tem a ver com um propósito que Deus tem para a nossa vida. Mas essa sociedade tão egoísta é uma sociedade que muda os valores. Por exemplo, o que é mais importante? O entretenimento ou a educação? Tudo isso porque vivemos numa sociedade onde a vaidade reina, e sem que nós percebamos, isto acaba entrando no nosso sistema de valores, e em função disso percebemos uma sociedade vazia, vã, onde pessoas acreditam que serão plenas se forem mais belas, se forem mais ricas, mais famosas. Nós, mais do que nunca, precisamos entender o antídoto para esta sociedade vazia, rasa. E este antídoto, meu querido, está na palavra de Deus, que é a humildade. E hoje eu quero mostrar para vocês na palavra de Deus como a humildade é importante, não só para que o indivíduo compreenda qual é o seu papel na sociedade, mas para o próprio funcionamento da sociedade. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e a humildade precede a honra. O antídoto para uma sociedade egoísta, vaidosa, é a humildade. Agora, a humildade, diferente do que muita gente pensa, não é uma fraqueza. A humildade, ao contrário, é uma característica dos fortes. Porque pessoas vaidosas, que precisam todo o tempo de holofotes sobre si mesmas, são inseguras. São pessoas que não conhecem o seu valor. Precisam todo o tempo de que alguém as encoraje, as elogie. E esta é a raiz de vivemos um tempo de pessoas tão vazias, pessoas tão angustiadas à procura de não saber o quê. Há um consultor chamado Ken Blanchard, que ele diz assim: a humildade não significa que você pensa menos sobre você mesmo. Significa que você pensa menos em si mesmo. Em primeiro lugar, eu quero dizer que pessoas humildes nunca temem admitir que estão erradas. Entre nós, quantos aqui têm dificuldade de admitir um erro? O problema em você não saber admitir o seu erro é que você não vai aprender com ele. Isso quer dizer que você vai ficar parado naquela área, não vai passar de ano, não vai mudar de nível,
Não vai mudar de degrau, amém? Muitas pessoas não alcançam o propósito de Deus porque são incapazes de refletir sobre os seus erros. Não tenha vergonha de reconhecer o seu erro. Não tenha vergonha de admitir para o seu parceiro, pode ser o seu marido, a tua esposa, pode ser o teu chefe, pode ser um subalterno. Sabe por quê, gente? Quando uma pessoa é genial e humilde, todo mundo torce por ela. E ainda pode se tornar um grande exemplo de pessoa que, apesar de ser brilhante, é humilde. Eu termino essa palavra dizendo para você que se o nosso Jesus, que é perfeito, se humilhou para dar exemplo, não existe melhor exemplo que você, como pai, possa dar ao seu filho. Quando errar com ele, peça perdão. Se você é esposo, quando errar com a sua mulher, peça perdão. Se você errar com o seu líder, peça perdão. E não vem com essa história, erra em público e confessa em segredo. Hoje é dia de você perguntar a Deus: Deus, aonde eu preciso melhorar? Me ensina, Senhor, a reconhecer os meus erros, a me arrepender dos meus erros, a não me justificar nos meus erros. Me ensina, Senhor, a ver a vida por uma outra perspectiva, pela perspectiva de quem é o Senhor. Faze-nos, ó Deus, mais humildes